Bem-vindos hoje. Olha, a gente vai fundo num texto que é assim a base de tudo para muita gente. O primeiro capítulo de Provérbios. Um texto fundamental, sem dúvida. E temos em mãos uma análise bem legal chamada O Caminho da Sabedoria, da escuta ao temor, do temor ao discernimento. Uhum. E o que me chamou a atenção de cara é que a proposta aqui é diferente. Sim, não é só sobre regras. Exato. Em vez de focar numa lista de faça isso, não faça aquilo, a gente vai tentar entender por que Salomão, o autor, gasta tanto tempo no começo explicando o motivo da gente precisar de sabedoria. É como um prefácio, né? Ele prepara o terreno. Isso. É como se ele estivesse dizendo, calma, antes de te dar o manual de instruções, deixa eu te convencer de que você precisa ler o manual. Faz todo sentido. E o mais curioso é que ele não parece estar falando com uma elite de filósofos, sabe? A linguagem é muito prática. Super prática. É direta, pé no chão, sobre família, escolhas, as ciladas do dia a dia. Parece um guia de formação de caráter pra gente como a gente. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Para começar, o texto já joga na mesa 3 palavras que parecem a mesma coisa: sabedoria, instrução e inteligência. Qual é a pegadinha aqui? São coisas diferentes mesmo. Totalmente diferentes. E essa distinção é a chave de tudo. É como montar um móvel. Você precisa das peças, das ferramentas e do manual. Peças, ferramentas e manual. Gostei da analogia. Uma coisa sem a outra não funciona. A análise que a gente tem mostra que, para a mentalidade da época, esses eram os 3 pilares da formação de uma pessoa. Ok. Qual então? Vamos lá. A primeira, sabedoria, que no hebraico é hokmah. Hokmah. Seriam as peças. Mas não é só conhecimento teórico, tipo decorar fatos. É a arte de viver bem. Certo. É entender como a vida funciona na prática, de acordo com um design original, digamos assim. É o conhecimento aplicado, a habilidade de navegar a vida. Entendi. Não é ser um gênio da física, é ser um gênio da vida cotidiana. Exatamente. E a instrução seriam as ferramentas. Perfeito. A palavra em hebraico é mussar, e a tradução é até mais forte. Inclui disciplina ou até correção. Ah, então tem um peso aí. Tem. É o processo, às vezes desconfortável, de ser moldado. É o feedback que a gente recebe, sabe? A consequência de uma escolha errada que nos ensina. O conselho duro de um amigo. É prática, então. É a sabedoria sendo forjada na prática, no calor da vida. Sem mussar, a sabedoria vira só uma teoria bonita na estante. Faz sentido. É a parte do aprender na marra. E as palavras de inteligência, o manual de instruções. Exatamente. O termo é biná e se refere a algo mais sutil. O discernimento. É a capacidade de olhar para uma situação e enxergar além do que está na superfície. Ler as entrelinhas. Isso. Conectar os pontos, identificar um padrão, perceber a cilada antes de cair nela. Se a sabedoria é o quê e a instrução é o como, a inteligência, a biná, é o porquê por trás de tudo. Conteúdo, processo e percepção. Exato. Salomão está dizendo que para ser uma pessoa completa você precisa dos 3. Nossa, isso já abre muita coisa. Mas olha, essa parte sobre o simples me pegou. Ah, sim. É um ponto central. Porque à primeira vista soa como um xingamento, né? Como se o texto estivesse falando, ei, você que é meio bobo, preste atenção. Mas a análise vai para um lado bem diferente. Completamente diferente. O que significa ser simples nesse contexto? É uma ótima pergunta, porque a gente lê com a nossa cabeça do século XXI e pensa em tolo ou ingênuo de um jeito pejorativo. Isso. Mas o termo hebraico petit descreve uma condição, não um defeito. A análise o define como alguém aberto demais. Aberto demais? Como assim? Pensa numa casa com todas as portas e janelas escancaradas, sem nenhuma tranca. Entra qualquer coisa. Exato. Entra uma brisa boa, mas também o ladrão, um bicho, a chuva. O simples é essa pessoa, sem filtro, sem critérios para avaliar o que recebe. Ah! Ele acredita em tudo, é levado pela última opinião que ouviu, pelo amigo mais carismático,
A vulnerabilidade dele não é falta de inteligência, é falta de fundamento. Falta de um alicerce. Por isso, Provérbios começa se dirigindo a ele. É o ponto de partida. Antes de construir qualquer coisa, você precisa instalar portas e trancas. Nossa, isso muda completamente a leitura. Não é um livro para os já sábios, é um livro para quem se sente perdido nesse bombardeio de vozes. Exatamente. E qual seria a primeira tranca a ser instalada? Aí a gente chega na frase que é a viga mestra de todo o livro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui, de novo, outra palavra que a gente entende errado. Temor. Sim, ninguém quer começar uma jornada de sabedoria sentindo medo. Pois é. Temor soa como ter medo de um chefe bravo que vai te punir se você errar. Não parece muito inspirador. Exato. Mas na mentalidade judaica, temor aqui não tem a ver com pavor. A melhor tradução seria uma mistura de reverência, respeito profundo e admiração. Um espanto, talvez. É isso. É o sentimento que se tem ao olhar para um céu estrelado no deserto, ou para a imensidão do oceano. É a percepção de que existe algo muito maior, mais organizado e mais poderoso do que você. Como reconhecer que o universo tem um arquiteto? Perfeito. E que a vida funciona melhor quando a gente respeita a planta original. Gostei dessa ideia. É por aí. Mas, na prática, como a gente diferencia essa reverência de um medo paralisante? Porque, para muita gente, a ideia de temor a Deus ainda soa como temer medo de ser punido. A análise que temos faz uma distinção crucial. Temor aqui é mais uma postura do que uma emoção. Uma postura. Isso, uma decisão. Uma decisão consciente. É você, diante das inúmeras vozes que disputam sua atenção, a voz da ambição, da cultura, da pressão do grupo, a sua própria voz interior, decidir qual delas vai ter o volume mais alto. Qual vai ter a prioridade? Isso. O temor do Senhor é a decisão de dar primazia à voz de Deus, de inclinar o ouvido para a sabedoria que vem dele. É o ponto de alinhamento, sabe? Sem esse ponto, a sabedoria vira relativa e o resultado é o caos. Então, se esse temor é sobre qual voz a gente prioriza, faz todo sentido que o maior problema não seja não ter voz nenhuma para ouvir, mas sim ter a voz errada gritando no ouvido, né? Exatamente. O texto apresenta o grande antagonista do temor do Senhor, o temor dos homens. Ah, o temor dos homens. E isso é algo que todo mundo experimenta todos os dias. É ser guiado pela necessidade de aprovação, pelo medo da rejeição, pelo desejo de pertencer ao grupo certo. É a clássica situação no trabalho, né? Você vê algo errado, mas seu chefe está na sala e todo mundo fica quieto. Perfeito. Falar a verdade pode te custar uma promoção ou criar um clima péssimo. Esse é o temor dos homens em ação, imagino. É exatamente isso. A análise traça uma linha bem clara. Quem teme a Deus está disposto a manter seus princípios, mesmo que isso custe conforto ou popularidade. E quem teme os homens Está disposto a negociar os princípios para preservar o conforto e a aceitação. É uma escolha fundamental sobre qual bússola vai guiar as decisões. E o capítulo coloca essas duas vozes lado a lado de forma bem explícita. Sim, um contraste gritante. É verdade. De um lado, a voz da sabedoria, dos pais, que diz, ouça. Do outro, a voz dos pecadores, que diz, vem com a gente. Uma voz convida para a formação, a outra para a ação imediata. E as promessas são diferentes também. Completamente. A sabedoria, através dos pais, oferece diadema e colares. São símbolos de honra, de um caráter bem formado que se torna visível com o tempo. É um crescimento sólido. De longo prazo. Já os pecadores oferecem o atalho. Acharemos bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. É a promessa do ganho fácil, rápido. E essa menção ao pai e à mãe. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai e não despreze o ensino de tua mãe. Por que essa divisão? Não podia ser só ouça-se os pais. O texto é muito intencional aqui. Na cultura da época, o lar era o primeiro laboratório da sabedoria, né? Certo. A figura do pai estava mais associada à estrutura, à disciplina, ao mussar que falamos. É a voz que estabelece os limites. A mãe, por sua vez, estava ligada ao ensino do dia a dia, à aplicação prática. A tora, o ensino. Exato. Um provê estrutura, o outro o conteúdo que preenche essa estrutura.
Juntos, eles criam esse ambiente de formação que resulta na honra, no caráter. A disciplina do pai e o ensino da mãe, juntos, formam uma pessoa íntegra. É uma visão bem completa, e isso me leva a outro ponto que a análise destaca e que eu achei genial. Qual? A primeira grande tentação da vida não é intelectual, é social. Não é ignorância, é a necessidade de pertencer. Os pecadores não dizem seja burro, eles dizem vem com a gente. Exato. A sedução é pro coração, não pra mente. Ninguém é seduzido pelo argumento seja um fracassado. A sedução vem com promessas de camaradagem, aventura, ganhos. E o mais poderoso de tudo, pertencimento. O medo de ficar de fora. Sim, de ser o único careta. A frase teremos todos uma só bolsa é muito forte. É o grito de guerra do pensamento de grupo. Deixa suas convicções de lado, aqui todo mundo é igual. O que é fascinante aqui é a psicologia por trás disso. É uma armadilha que se parece com uma oportunidade. E é aqui que a diferença entre o simples e o sábio fica clara. Como assim? O simples, o petit de portas abertas, só vê o convite para a festa. Ele vê a camaradagem, a promessa de ganho. Ele não tem o discernimento, a binar, treinado a conectar os pontos e sabe que aquele caminho do ganho fácil invariavelmente leva à destruição. Ele vê o fim desde o começo. Ele enxerga as consequências. Isso. Ele não é mais inteligente, ele só foi treinado a enxergar as consequências. Ele sabe que a bolsa única no final vai estar vazia e manchada. E no meio desse conflito de vozes, surgiu uma terceira imagem muito forte. A sabedoria personificada gritando nas ruas. Uma imagem poderosa, sem dúvida. Não é um sussurro numa biblioteca, é um grito na praça pública. Exato. A mensagem é que a sabedoria não é esotérica, não é um segredo para uma elite. Ela está disponível, acessível, nos lugares mais comuns da vida. Está em todo lugar. No mercado, na entrada da cidade. A pergunta que fica é, se ela está gritando, por que tão poucos parecem ouvir? E o próprio texto responde: o problema não é o volume da voz da sabedoria, mas a condição do ouvido de quem deveria escutar. Ah! A análise aponta para 3 grupos que a rejeitam. Primeiro, os simples, que já discutimos. Eles até ouvem, mas ouvem todas as outras vozes com a mesma intensidade. É só mais um barulho na multidão. Perfeito. O segundo grupo são os zombadores ou escarnecedores. Estes são piores. Eles ouvem, entendem a mensagem, mas a desprezam ativamente. O cínico. Sim. Acham que são espertos demais para conselhos. Eles ridicularizam o bem para não terem que se comprometer com ele. É o tipo que responde a um conselho sincero com ironia. E o terceiro? São os insensatos ou tolos. A característica principal deles, segundo o texto, é que eles odeiam o conhecimento. Não é que eles não saibam, é que eles não querem saber. São autossuficientes. Qualquer voz que desafie sua visão de mundo é uma ameaça. Então o problema não é a falta de acesso, mas uma questão de disposição do coração. Um coração sem filtro, um coração orgulhoso ou um coração fechado? Exatamente. Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, o capítulo inteiro parece ser um mapa de uma jornada. Começa com a vulnerabilidade de alguém de portas abertas. Sim. E termina mostrando o caminho para construir uma fortaleza interna com discernimento e sabedoria. Uma jornada do medo paralisante dos outros para uma reverência que liberta. Perfeitamente colocado. E a conclusão da nossa análise é que a justiça, no mundo de Provérbios, é fundamentalmente uma questão de consequência. Consequência, não punição. Exato. Não é sobre um Deus arbitrário esperando para punir quem erra. É sobre a lei da semeadura e da colheita. Quem ignora a sabedoria que grita nas ruas não está sendo castigado, está colhendo os frutos da sua própria escolha. Isso explica aquela parte que soa bem pesada, quando a sabedoria diz: eu também me rirei da vossa desventura. Não é uma risada de deboche. A análise sugere que é uma linguagem poética para expressar a inevitabilidade das consequências. É como a lei da gravidade. Se alguém pula de um prédio, a gravidade não ri da pessoa por maldade. Ela simplesmente opera. Ela simplesmente opera. A sabedoria está dizendo: eu avisei. As leis da vida, que eu represento,
simplesmente operarão. Entendi. A segurança, a paz, a vida sem pavor de mal algum, prometidas no final, não são um prêmio mágico, são o resultado natural de se alinhar com a realidade, de escolher ouvir a voz certa. E essa talvez seja a maior lição de todas. Eu acredito que sim, a jornada da sabedoria não começa com um ato de genialidade. Ninguém nasce sábio. Ela começa com um ato de humildade. Humildade. A simples, mas profunda decisão de inclinar o ouvido, de admitir que não sabemos tudo e que precisamos de direção. No final, sabedoria não é tanto sobre o que se sabe, mas sobre a quem se decide ouvir. É sobre alinhamento. É sobre alinhar a própria vida com o design original do universo, e não com as ilusões barulhentas que a gente cria para se sentir confortável. O texto sugere que nos tornamos aquilo que escutamos. Se o temor, ou seja, a reverência, a prioridade que governa o coração, determina qual voz seguimos, vale a pena se perguntar: quais são as vozes internas e externas que mais frequentemente recebem a nossa atenção e moldam nossas decisões diárias?